Olá, perfeita! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou pronta para o YouTube e aqui é para justamente a gente se multiplicar, sentir a vontade de conversar mais sobre a gente, mais sobre a nossa essência. E hoje eu vim assim com essa lua em virgem, já assim aterrada, com cores mais escuras, né? Uma coisinha mais assim pra gente já ir entrando no clima e compartilhar com vocês o porquê eu venho falando tanto que vocês são perfeitas, gente. Se vocês ainda têm alguma dúvida do que eu tô dizendo, é hoje que essa dúvida ela saça, ela se acaba, ela vai para qualquer lugar. Porque vocês vão entender direitinho porque eu tô querendo dizer, porque você é perfeita e você é mesmo, eu sou também e somos perfeitas. E a gente tá aqui, cada um com a sua unicidade, cada uma com o seu papel aqui na vida. Então vamos multiplicar aí, chega de competitividade, chega de energia masculina nos prevalecendo aqui. Em algum momento também vou conversar sobre isso aqui no canal. Mas é justamente vocês entenderem que tá tudo bem ser você, isso é incrível e cada vez mais melhora porque você vai descobrindo mais sobre você. A sua sabedoria, gente, vai se multiplicando. Então, tenha consciência de quem é você, faça a pergunta: quem eu sou, o que eu quero, como eu estou hoje. E aí você vai entender que você já tá dando o melhor que você pode com as condições e o ambiente onde você tá. Que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa boa, que você tem muitos lados positivos, muitas qualidades positivas e às vezes tá faltando esse olhar mais acolhedor para si. Tá faltando às vezes a gente ser a nossa melhor amiga. Então, convido a você a ser sua melhor amiga para que você entenda a sua perfeição e o quão incrível é você saborear a vida a partir das suas lentes, a partir dos seus olhos. Então, vamos lá? Para começar, gente, babado. Olha, eu tô assistindo muita coisa interessante por aqui e uma das mais interessantes, que é o que eu vou falar hoje, de Além Você é Perfeita, eu vou ensinar 3 passos, gente, de um podcast que eu tava assistindo da Mel Robbins. E ela fala justamente que ela aprendeu na universidade, até anotei aqui, ó, University of eu não tô entendendo minha letra, gente. Califórnia. Depois eu coloco direitinho aqui, tá tudo bem. Mas ela, tipo, isso é de uma escola de música de lá, da Universidade do Southern Califórnia. E qual o insight incrível que ela teve a partir dessa universidade? É o seguinte, é que eles separam a passagem de som, a criatividade em 3 passos. E quais são esses passos? Eu vou ler em inglês para vocês, só quem tiver curiosidade, só para sassar, eu tô com um negócio de sassar, só para vocês, assim, eliminarem, assim, a curiosidade. Mas é o seguinte, e vou traduzir também para quem não entende inglês, também tá tudo certo por aqui. Emulate, assimilate e innovate. Então, o que é emulate? É tipo assim, imitar. Então, quando você olha para uma questão, por exemplo, eu tô falando aqui para vocês que vocês são perfeitas, correto? E que vocês têm unicidade, que vocês vão melhorar a cada dia, que é expansão, que é crescimento, que é abundância, que é prosperidade, que é tudo isso para você se sentir bem mesmo e bem autoconfiante, para que você, com sabedoria, saiba se guiar aí diante da vida. Beleza, eu tô falando isso, mas às vezes se pergunta assim: tá, beleza, você tá falando que eu sou perfeita, e aí, como que eu vou fazer isso? Da onde vai me despertar essa vontade de querer mudar a tal ponto de sair da minha zona de conforto para descobrir essas minhas novas versões que você tanto fala e que todo mundo tá falando aí na internet também e várias outras coisas assim? É o seguinte, gente. Quando a gente para observar a nossa vida, a gente começa a perceber que tem áreas que a gente tá um pouco mais incomodado e tem outras áreas que a gente tá super feliz e, tipo, gratidão eterna, e é sobre isso. Só que essas áreas que você tá um pouco incomodada é a seguinte, aquilo ali que você deve mudar. Tá te incomodando por alguma razão. Por exemplo, eu usar verde hoje e combinar com as almofadas, por acaso, me deixa feliz. Eu pensei assim, pô, é abundância, é conexão, foi realmente sem querer. Mas se eu for pegar e pensar, ai meu Deus,
Eu tô parecendo uma almofada, quer dizer que eu vou me, tipo assim, verde, branco. Gente, eu tô muito combinando com o sofá, foi muito sem querer mesmo, eu nem lembrava a cor. Mas é o seguinte, por exemplo, eu olhei assim, tô combinando, tá tudo certo, 10/10 já é o cenário, entendeu? É tudo só questão de perspectiva. Então comece a analisar isso, a seguir pessoas que te influenciem para isso, a multiplicar essa sabedoria dentro de você e você para pensar quem eu sou e o que eu gosto. E essas duas perguntas, gente, é onde vai fazer com que esses 3 passos aqui façam sentido para você. Então, por exemplo, se eu perguntar quem eu sou e você às vezes não souber responder, tudo bem? Acontece, às vezes, várias vezes na vida a gente vai se perguntar isso. Mesmo se você já se perguntou e você já encontrou essa resposta alguma vez, tenha certeza que vai acontecer várias vezes nessa vida. Então, cria um paz em relação a isso, sabe? E aí, quando você não sabe meio que para onde ir, você tem que achar o seu North Star, que é o quê? É tipo você achar o seu norte, achar o seu novo norte, entendeu? Achar o seu novo começo. Então, como você pode fazer isso? Comece com aquilo que te incomoda. Sabe? Se você não quer mais estar naquele ambiente, se você não quer estar gostando ali daquela sensação do seu corpo ou de qualquer outra situação que esteja passando pela sua vida, simplesmente fala, ok, eu não quero isso, eu vou criar novos hábitos para isso. Ok, 10/10, ótimo pensamento, ótimo mindset. Agora, para onde você vai? Bom, eu gosto de alguém que tem um corpo bacana. Eu ouvi esse exemplo num podcast, por isso que eu tô usando aqui. Eu gosto de ter esse tipo de alimentação. Eu quero ter um crescimento financeiro. Eu quero saber mais sobre moda. Enfim, você descobriu que o que estava te incomodando às vezes era a sua peça de roupa, era a forma como você se vestia, era a sua postura, era a sua comunicação. E aí o que você faz? Você começa a pesquisar mais sobre isso. E hoje na internet, gente, em 2024, tudo é muito fácil. Então, por exemplo, você coloca no YouTube como me comunicar melhor. Vai ter dezenas, centenas e milhares de vídeos te ensinando isso. Como eu posso fazer a minha coloração pessoal. Elas vão estar lá te ensinando com o máximo de sabedoria que elas têm. Ou seja, o acesso à informação está aí para todo mundo. Então, vamos utilizar isso daí para que você consiga mudar e parar esse incômodo dentro de você. Porque é como se fosse você tá querendo quebrar a casca, sabe? Uma das coisas mais interessantes também desse episódio, assim, e que eu já vinha pensando bastante na vida, por isso que eu fico falando abundância, é que a gente não, por exemplo, chega, levanta, acorda na vida, abre aqui o nosso zíper e sai uma casca, sabe? É como se, por exemplo, essa casca ela fosse explodindo, ela vai crescendo, a gente vai expandindo na vida. Então, por exemplo, a gente não deixa de ser quem a gente era ontem. A gente não descarta isso da gente. A gente simplesmente aprende com o que a gente viu ontem, que a gente foi ontem, e aí a gente vai expandindo cada vez mais, e a gente vai crescendo mais. E é por isso que também vai envelhecendo e todo o resto vai se conectando. Então, presta atenção nisso e, por exemplo, veja alguma pessoa que te inspira ou algo que te inspira e comece a imitar isso. E essa imitação, por mais que seja no começo meio supérflua, meio te tirando da sua zona de conforto, algum momento você vai conseguir adaptar ela à sua maneira. Então, por exemplo, eu quero poder acordar mais cedo e já fazer exercício. Cara, isso é difícil, tá? Eu sei que eu já fui aquela pessoa que acordava 5 horas da manhã e ia, tipo, pro mar fazer remo, assim como eu sou aquela pessoa que consigo dormir até um pouco mais tarde, ficar acordada até mais tarde também. Então, eu vejo um lado positivo dessas histórias. Por exemplo, se eu quiser acordar mais cedo e já pegar a bike e, tipo, ir com tudo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me inspirar em pessoas que fazem isso, a rotina delas é isso. Por quê? Porque aí eu começo a ver que tem mais gente passando pela mesma situação que a minha, ou pela mesma dificuldade que eu. Então, ela pega, ela acorda, ela coloca o despertador, ela vai dormir 8:30 da noite, ela se desliga do celular às 8 horas, ou seja, ela cria todo um mecanismo para que ela consiga que o maior objetivo dela seja acordar às 5 horas da manhã já com disposição para andar numa bike. Então, quando você começa a perceber os hábitos dela e começa a incluir isso na sua rotina, você vai começar a entender que tem um esforço para isso.
E esse esforço, quando você conseguir finalmente já chegar, às vezes você consegue de primeira, mas às vezes passam-se 10 dias você acordando, aí você não tem forças e, enfim, acontece várias coisas, mas você vai imitando este hábito, você vai colocando isso. E é isso que é a nossa construção. Então você vai começando a ver, aí você começa a ver todos os dias, você ganha força, você se inspira, ele fala alguma palavra que te dá ânimo, aí você pega, você vai, você consegue, você se sente incrível por tomar essa atitude. E isso é uma nova versão sua, isso é uma nova versão perfeita, ou seja, você expandiu as suas barreiras, você quebrou suas cascas. Você cresceu, sabe? É que nem uma massa de bolo assim no forno, você vai crescendo. Então pense assim, que você já tá ali na sua perfeição máxima hoje. Hoje eu já estou na minha perfeição máxima aqui, eu tô me achando incrível. E amanhã você é uma nova versão, vou estar com uma nova roupa, um novo modelo de cabelo, ou novas experiências por vir e vários outros objetivos. Então, quando você começa a entender que você pode e deve escolher aquilo que você quer viver e aprender nesta vida, é o que te transforma a ser a pessoa mais perfeita do mundo, porque você vai estar feliz fazendo isso, perfeita. Então faça aquilo e entenda que o Brasil, ele é um país muito novo, gente. Eu falo isso aqui com minha família, com minhas amigas e tal, mas o Brasil é um país muito novo. A gente tem 500 e poucos anos. 524, né? Aqui Porto Seguro representa mas a gente ainda tem muito a aprender em relação aos países da Europa, em relação ao Egito, em relação a, sei lá, outros planetas, que ninguém sabe o que está acontecendo por aí. E a gente tem que ter essa paz, essa paciência de entender que em um país que está em desenvolvimento, gente, a gente passa por essas questões e muitas vezes a gente não tem a possibilidade, ou nem nos ensinam isso na escola, de que sim, você pode sonhar, de que sim, você pode entender que você pode fazer qualquer coisa, sabe? Quando você escuta esses podcasts, quando você começa a ler mais, a procurar mais o que te dá sabedoria, o que te agrada mais, você começa a entender que tem um mundo lá fora com outras pessoas de diferentes realidades que combinam a mesma ideia com você. Então você começa a ver que, por exemplo, essas questões que eu tô falando aqui são conversadas em algumas casas, né? Na família de algumas casas, por exemplo, americanas. E você vê que as crianças que já estão sendo criadas desse tipo de comportamento de falar que você pode, dê o seu melhor, fale quais as suas diferenças, mostra o seu ângulo aqui, qual é a sua opinião sobre isso. Você acha que qual é a melhor combinação para você, o que te agrada ali naquele momento, quais são os seus sentimentos, quer falar mais sobre isso. Cara, isso é algo tão comum e traz seres humanos tão mais conscientes e em paz e em equilíbrio, sabe? Quando eu converso com muitas pessoas, assim, eu gosto de conversar com pessoas de outros países para que a gente entenda a diferença de realidade, que às vezes a gente cria um caos com umas coisas que a gente nem deveria, sendo que em outros países já tá assim, ai meu Deus, você tem que perguntar quem você é, você tem que saber, tipo, qual é o seu propósito. Porque aqui, dependendo da realidade onde você se criou, gente, não tem isso, você não pode sonhar, é impossível isso para você. Às vezes eu tô falando aqui pode trazer algumas pessoas próximas ao meu redor, tipo assim, Amanda tá maluca, ou sei lá o que falam de mim, velho. Tipo, chega um momento da vida que você não tem como mais se importar, porque você tá expandindo, você tá crescendo, você tá se conectando, você tá vendo que tem sim pessoas incríveis, que tem sim pessoas que buscam saber quem realmente são, que buscam fazer essa revisão interna, que buscam encontrar seu próprio equilíbrio. E isso é normal. A gente que desaprendeu isso, entendeu? De uma cultura americana que já estava às vezes um pouco sem saber nem o que fazer, aí eles estão lá avançando, assim como os países da Europa, por exemplo. Eu considero os países da Europa muito sábios, sabe? Porque eles têm uma cultura, por mais que esteja o mundo como um todo está em uma revisão econômica, né? Eu acredito bastante nisso, que eles têm a calma, eles têm a paciência, eles já não são mais países novos, sabe? Eles entendem que não é só o lucro exacerbado que vai fazer com que você garanta uma vida melhor para sua vida. Eles mostram que se você tiver sabedoria e ter aquele espaço ali para você, você consegue também ter uma questão de segurança, de que educar os outros e compartilhar conhecimento é uma questão que vai fazer com que o mundo seja melhor. Vamos escutar mais nossas crianças, sabe? Eles têm uma cultura mais assim.
E isso é incrível também, porque todo mundo deve ser escutado, eu devo ser escutada aqui falando com vocês, eu já falei e repito, todo vídeo aqui eu repeti. Querem ser convidadas? Manda uma mensagem aqui, fala aqui comigo, fala assim, Amanda, eu quero falar sobre isso com você, que tal? Bora marcar? Bora, gente, porque eu tô a fim de conversar mesmo. Porque agora é o momento justamente para que a gente se abra. A gente tá em 2024, finalmente eu consegui ter coragem para vir falando aqui. Tudo que eu quero falar, gente, é muita abundância, é muita informação. E eu comprei um curso que se chama Remix, dos formagens, né? É um casal muito interessante que eles adoram ler. E eles sentiram uma dor no passado, gente, de que, por exemplo, meu Deus, eu leio, e às vezes eu não absorvo 10% daquela informação ali. E isso, né? E aí eles começaram a procurar técnicas de como conseguir armazenar mais conhecimento, armazenar, né? Porque é um HD aqui, né? Conseguir armazenar mais conhecimento, absorver para poder compartilhar com outras pessoas. E eles viram que sim, existe um método, que é o método deles, o Remix, e que é possível você também conseguir fazer isso e ganhar dinheiro fazendo isso, multiplicando sabedoria. Por quê? Gente, é muita informação na mente de todo mundo, é muita coisa, sabe? Você não tá sozinho, eu já passei por várias questões para que até chegar a esse nível aqui. Então, essa questão de você chegar e mudar tanto para perceber que é importante você escolher aquilo que você quer, é importante você se perguntar quem você é. É importante você acreditar que sim, é possível você sonhar. Tenha fé e confiança, é a sua vida perfeita, é a sua história, sabe? E eu falei aqui, ó, imitar, assimilar e inovar, né? Para eu continuar aqui, senão eu vou ficar falando, e aqui é ao vivo, gente. Então eu tenho um tempinho aqui já confortável. Então eu vou direto ao assunto novamente. Mas é para vocês entenderem que tem muito papo para conversar. Então venha com a gente para a gente trocar bastante ideia aqui, tá? E sobre, como eu falei, esse estudo, né? Ele ensina, essa universidade ensina que os músicos, para eles começarem a ser mais criativos e eles criarem cada vez mais canções e se afinarem mais e buscarem qual o perfil de música que eles querem multiplicar para a vida deles, enfim, eles imitam alguma música ou algum trecho ou alguma parte, e aí até eles assimilarem, até eles treinarem, é como se fosse a prática, né? Então eles vão repetindo cada dia a mesma coisa até que eles se sintam preparados para ir para a próxima parte. E depois disso, eles vão lá e dão um toque deles. Então, qualquer coisa que você vai escolher na sua vida, comece imitando alguém. Por exemplo, você quer ser Eles deram um exemplo também, Bill Gates. Cara, você quer ser uma pessoa bilionária? Você quer ser uma mulher incrível e que tenha, sei lá, muito dinheiro para ter uma casa na praia, para poder viajar confortável por esse mundão, para poder ter experiências incríveis, para poder viajar com seus filhos, colocar em escola boa? Sei lá, quais são os seus sonhos? Alguns deles eu até já juntei por aqui também. Mas, independente dos seus sonhos, sabe? Acredite que tudo tem um início, meio e fim. E existem variadas maneiras de ensinar isso. Por exemplo, os livros, né, que nem eu falei, eles acumulam essa sabedoria em um local só. Então, quando você começa a ler um livro e aí você vai se animando e você começa a estudar esse livro com sabedoria para que você absorva esse conhecimento e realmente faça com que você consiga mudar a sua vida, você vai entender que o que eu tô falando aqui, gente, é mais um lembrete mesmo. Então, eu quero que vocês se sintam perfeitas todos os dias. Eu quero que vocês entendam que sim, é possível ser incrível do seu jeito. E eu lembro que, por exemplo, é rapidinho aqui, tá? Mas eu lembro que quando eu tava em transição, gente, do cabelo, eu olhava muitas pessoas e começa a aparecer cada vez mais informação pra gente no Instagram, né? De mulheres com cabelo cacheado, e eu achava o cabelo delas cacheado lindo, sabe? Tipo, cada um de um jeito, cada um de uma coisa. Eu pensava, meu Deus, como que o meu vai ser? E, na verdade, que eu tava projetando que o cacho delas era mais bonito que o meu. E por uma comparação instantânea, sem querer, é inconsciente, porque eu sei que cada um tem o seu cachinho, cada um tem uma maneira incrível de se expressar para o mundo, porque eu acredito que o cabelo é para isso. Mas
quando você começa, primeiro, que nem eu falei, eu fui imitando, eu fui vendo que tem um processo para enfrentar, e aí eu fui acompanhando mais pessoas logo no início, antes de fazer a transição, vendo como era, vendo alguns relatos de que era difícil. Gente, é difícil, mas também é transformador, literalmente, e enfim, de todas as maneiras. E aí você vai vendo que, por exemplo, outras pessoas passam por isso, que seu cabelo é lindo, você vai encontrar beleza. E, na verdade, o que mais chama a atenção quando elas fazem esse vídeo quando a gente começa a conversar sobre tais assuntos, é a sua autoestima, é você estar consciente do que você está fazendo, é você estar se sentindo bem. Então estou eu aqui me sentindo bem, porque eu comecei a imitar alguém, e aí dessa imitação para tomar uma ação, porque já estava me incomodando o cabelo, essas ações eu tomei por mim, só que eu precisava de um estímulo a mais, para ver que tinham outras pessoas que estavam passando por esse processo e elas sobreviveram. E isso é o bom dessa facilidade de a gente usar a internet a nosso favor, que a gente consegue ver que tem outras pessoas passando pelos mesmos processos que a gente e que tá na hora da gente começar a falar. E esse é o momento, então eu tô aqui também para isso. E aí, até você entender que você vai assimilando as coisas. E eu fui assimilando e tal, não sei o quê. E aí depois, qual foi o processo que eu passei? Aí, inovação. E como que eu inovo, gente? Eu inovo num penteado, eu inovo conhecendo meu cabelo, porque todo dia é uma coisa diferente. Eu inovo em tomar mais ideias, em ter mais ousadia, em ter mais coragem de fazer aquilo que eu acredito. E é isso, às vezes é uma pequena coisa, às vezes é tirar um pão, às vezes é comer um pão, ou às vezes é, sei lá, qual é a sua mudança que tá pedindo por aí. Mas escute ela e escute com sabedoria, porque você vai dar o melhor de si. E essa mudança, gente, eu quero falar aqui até de pertinho, olhando aqui pra câmera pra vocês. Essa mudança é ela que tá te guiando a você se tornar a sua melhor versão. Essa incomodação, ela não é à toa. E é isso que eu quero que você entenda. E é por isso que eu fiz a Estou Pronta. E é por isso que, quando eu me questionei quem eu sou e o que eu quero fazer com a minha vida, eu saí com essas ideias. Porque todo mundo parecia ter uma situação a qual que elas conseguiam mudar e eu não. E eu consegui ver que, da maneira como estava me incomodando. O que eu fiz? Eu tomei novas atitudes, eu comecei a ousar mais, eu comecei a aparecer mais. Eu vi que eu tinha necessidade de falar, eu tinha necessidade de vir aqui falar. E tudo isso para mim é muito novidade, porque quem me conhece há anos sabe que eu já fui muito tímida e eu vejo que os eventos que foram passando na minha vida me transformaram a me tornar quem eu sou hoje. Por exemplo, eu fiz um estágio numa indústria de alimentos que eu tinha que dar palestra, gente. Palestra no treinamento. Meu Deus, cara, eu não sei nem falar direito, sabe? Como ia agora? Eu pedi ajuda à minha amiga e ela ia me ensinando, e aí foi indo. E, cara, olha quem eu estou aqui, olha o que eu tô fazendo agora. Porque eu vi que para chegar onde eu quero chegar, eu tenho que passar pelo processo, eu tenho que passar por isso aqui. Então, eu tô assimilando o processo ainda. E aí, o que eu faço? Além de estar assimilando, eu tô inovando também, porque é isso, perfeitas. É para vocês fazerem tudo isso. E esse processo, o mais incrível de tudo, é que cada dia mais você se apaixona mais por você. E isso é muito lindo, e isso é para ser falado, e isso é para ser comunicado, porque você é a pessoa mais importante da sua vida, e isso é de verdade. E você é perfeita sim. Pare de colocar desculpas ou buscar não ver essa sua perfeição, porque esse seu olhar, ele é único, e uma vez que você vê que o que você tem e o que você passa é tudo sabedoria, que se você juntar com garra, sabe? Com uma ação, realmente querendo uma mudança na sua vida, você vai transformar esses limões na melhor limonada da sua vida. E de coração, façam isso por vocês, porque, mais uma vez, isso aqui é só um lembrete para vocês se questionarem, para vocês olharem para dentro, para vocês realmente entenderem que é possível sim. Como eu falei, aqui é um país muito novo, a mentalidade das pessoas ainda nos impedem de conseguir sonhar mais, de conseguir ter a ousadia, né, de que é possível sim, não só para algumas pessoas, que aquela realidade está longe da gente. A internet e o celular, elas nos mostram isso o tempo todo.
eu tô falando isso porque em algum momento eu já achei que eu tivesse essa dificuldade, porque querendo ou não, gente, sei lá, interior, na Bahia, Nordeste, sei lá, eu acho que em algum momento lá atrás eu já posso ter pensado isso, mas hoje eu vejo que eu sou igual a qualquer pessoa neste mundo, você é igual a qualquer pessoa neste mundo, e é igual no sentido de que você tem suas dores, você tem suas coragens, você tem seus momentos, e faça isso de acordo com você. Faça isso sentindo um bem consigo mesmo. Leve a vida com leveza. Você é sábia, você é incrível. E vamos juntas nessa. Porque sim, porque você consegue, porque você é capaz. E aqui juntas, a gente conversando, você vai ver que você vai despertar várias versões incríveis de que vai te levar cada vez mais longe. Você vai ter orgulho da mulher incrível que você é. Porque você é perfeita. E mostre isso para o mundo cada vez mais. Tenha coragem de mostrar a sua mulher, essa sua versão na sua máxima potência, porque o mundo merece ver isso. E só mais um adendo aqui, que quando eu era criança, eu pensava que às vezes eu tinha umas ideias meio malucas assim, e sei lá, às vezes meu pai falava assim, ai Amanda, ninguém quer saber, ai, deixa pra lá, não sei o quê. E aí eu pensava assim, quando eu for adulta eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser. Eu tô aqui. Mas assim, é pro bem, é pra trazer essa energia incrível pra gente, é pra que essa energia da Bahia, essa energia de Porto Seguro se multiplique por aí pelo Brasil e que vocês entendam que se tiver qualquer dificuldade, venha visitar a Bahia, que aqui é sol, é alegria, é você conseguir entender que existem mais coisas além do que só o que nos ensinam e você é a sua maior guia para descobrir isso. Então, é isso, perfeitas. Um beijos e até mais.